Senhor, mais um dia nos entregamos diante do Senhor. Que essa palavra de hoje, Senhor, venha falar ao nosso coração. Te damos graça, te rendemos louvores e te agradecemos por toda a bondade do Senhor e tua boa mão estendida sobre nós. Que o Senhor nos fortaleça cada dia e traz à luz, Senhor, pecados, transgressões, maldades que afetaram a nossa economia e que o Senhor nos perdoe com teu sangue precioso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos lá. Provérbios capítulo 20. Abre aí, Provérbios 20. Temos 12 provérbios, né? Vamos ver se a gente consegue acabar até segunda-feira que vem. Provérbios capítulo 20. O vinho torna você mau. A cerveja faz de você um briguento. E as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem graça. Primeiro ponto, manter os vícios. Veja só, primeiro ponto aqui que já começa, e uma das questões que a gente muitas vezes não percebe são os vícios que mantivemos, os altares que construímos ao longo do tempo. Todas as vezes que nós construímos altares, todas as vezes que nós construímos, todas as vezes que nós edificamos, né, colocamos a nossa economia diante desses altares, toda vez que nós plantamos ali, nós fizemos alguma coisa nesse sentido, esses memoriais do vício, ele estão ativos e muitas vezes nós não recolhemos, ou seja, nos convertemos e o nosso dinheiro ficou dentro desses altares. Então, quando nós entendemos que cada vício que mantemos, cada altar demoníaco que levantamos e não quebramos, o nosso dinheiro passa a ser escravo disso daí. Então, o primeiro ponto, né, de arrependimento é os vícios que mantemos, ou seja, as coisas, os altares que tivemos. Então, se a tua família, se você teve parente que teve envolvimento forte, né, com bebidas, com drogas, com, é, com jogo, então isso daqui ele vai trazer um espírito de bancarrota, ou seja, de quebra. Já viu pessoas que eram bem-sucedidas depois se envolveram, né, pesado com a questão do vício, eles foram perdendo, 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 perdendo. Então nós vamos entrar pedindo perdão ao Senhor por todos os vícios que mantemos ou tivemos. Aí as pessoas perguntam, mas apóstolo, a Bíblia diz que o se embriagar, né, que é pecado. Infelizmente, a gente ainda muitas vezes leva isso. Veja, cada bebida ele tem a sua característica, né? Se você pegar e for vendo cada bebida, você vai ver um tipo diferente de comportamento para quem bebe cada bebida. Então é como que houvesse, né, uma consagração de cada bebida. O vinho é algo tradicional, o vinho é algo, né, milenar aí, é, mas ligando a outras bebidas, ele passa a conectar com muitas coisas, até mesmo o vinho, né? Que é o altar de Baco, da onde surge a palavra até bacanal, vem dessa entidade,
essa folia que era feito, né, através da bebida. Então, o fato é que se alguém já teve problemas com bebida, família com problema com bebida, eu até falo, até vinho eu não aconselho, né? Mas uma questão pessoal, né, vou dizer assim, desde quando nós começamos a trabalhar com libertação, com esse tipo de situação, eu digo, eu particularmente, né, fiz um propósito ao Senhor de não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, até porque, por causa da dimensão aí é, de, de vício na família, né? Então, é aquele negócio. Não me envolvo com nada que tenha álcool. Mas, quando nós olhamos para esses altares de vícios levantados nas gerações, nós temos que prestar um pouco de atenção. Porque, às vezes, ali pode ter se envolvido, pode ter mantido um altar de, de espíritos, né, que se alimentam disso. Os líderes de temperamento exaltado são como onça selvagem. Passe perto deles e eles pulam na sua garganta. Evitar briga é a marca registrada do que tem bom caráter, mas o insensato gosta de brigar. O fazendeiro que tiver preguiça de plantar na estação certa não terá nada para ceifar na época da colheita. Saber o certo é como ter água profunda no coração. O sábio achar de dentro do poço o que é necessário. Deixa eu abrir aqui também minha Bíblia na outra versão, né? Verso 5: como água profunda são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Muitos se dizem amigos leais e confiáveis, mas, mas onde na terra você pode encontrar gente assim? Uma lealdade, né? Esse ponto aqui, irmãos, muitas vezes nós também não paramos para colocar em conta, mas toda deslealdade e desonra afeta drasticamente a nossa economia, afeta a nossa produtividade. Às vezes nós não percebemos a rebelião, a desonra, ele afeta muito o nosso gerar. Essa seria a palavra. Afeta o nosso sistema de gerar. Então, por isso que muitos podem estar também passando por problemas financeiros por uma desonra. Por isso ele diz: honra o Senhor com os teus bens, honra o Senhor. Então, o fato da desonra, ele pode ser um motivo muito grande que atrapalha a minha produtividade, o meu gerar. As pessoas leais a Deus que vivem uma vida honesta facilitam muito as coisas para os seus filhos. 7. O justo anda na sua integridade. Feliz lhes são os filhos depois dele. Aqui nós estamos dizendo de hereditariedade, né? Ou seja, as bênçãos e maldições geracionais. Olha o que ele diz: as pessoas leais a Deus, que vivem uma vida honesta, facilitam muitas coisas para os seus filhos. Então, olha que interessante aqui. Alguém que
honra o Senhor facilita as coisas para os seus filhos. Mas alguém que desonra, logo, dificulta as coisas para os seus filhos. Então, aquilo que carregamos, né, como uma maldição. O líder que conhece seu negócio e se importa com ele, mantém distância da falsificação e do barato. Pois que ser humano pode ser sempre confiável e honesto? Aqui o líder está dizendo de um rei, lembra? Verso 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos, dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpes todo o meu pecado? Nesse, nesse ponto aqui, veja, o líder que conhece, vou pegar esse na mensagem, né? O líder que conhece o seu negócio e se importa com ele, mantém distância do falsificado e do barato. Aqui, na versão normal, ele aponta para um outro sentido, né? Ele atenta para as pessoas falsas. Mas eu vou dizer algo aqui que deu a entender e nós vamos já partir para isso daqui. É o que nós chamamos de pirataria. Irmãos, como o crente gosta muitas vezes de uma coisinha pirata, né? Oh, meu Deus! Como muitas vezes nós gostamos de pegar o que é falsificado. Aí a gente vai dizer assim, mas apóstolo, se eu for comprar um negócio de marca é muito caro. Então, se eu pegar uma réplica, eu vou estar fazendo o quê? Se eu pegar uma réplica, eu vou estar simplesmente mantendo uma aparência do que eu não sou. Então, por que eu quero uma réplica? Entendeu? Se eu não posso comprar o original, por que eu vou andar com uma réplica? Porque eu quero manter uma aparência de ter o que eu não posso ter. Então, é mais fácil você comprar um sem marca do que você comprar algo que você vai aparentar ter o que não ter. E aqui eu já vou para o ponto 5, né? Aparentar ter o que não tem. As pessoas que vivem de aparência, elas gastam, eu sei que é raro, mas acontece sempre, você nunca viu, né? Esse tipo de situação. Pessoas que gostam de manter a aparência. Então, veja só, irmãos, é, muitas vezes nós caminhamos dentro desse sistema de aparência. Tem muitas coisas de chinês que é que é sem mais, é Xing Ling mesmo, né? Xing Ling. Eu até brinco, né? Muitas vezes as pessoas tá lá uma marca lá, aí tá lá uma camiseta da Lacoste. Aí eu até brinco, falo, rapaz, esse daqui é original, só a fábrica não pode saber, né? Mas tá lá, camiseta Lacoste, R$19,90. Uma vez meu pai, acho que meu pai, ele passou num lugar, o cara falou, não, é original, não sei o quê. Aí ele levou. A etiqueta tava Lacoste, o símbolo era, acho que era da Elos, e uma marca embaixo era da Tommy. Ele, rapaz, as três, foi uma junção das três marcas, né? Então, tão original que o negócio era. Mas o fato é que quando nós nos, nos apropriamos disso, veja aqui, quando nós nos apropriamos, é, apropriamos dessa situação, veja que nós estamos, querendo ou não, quebrando uma marca.
Nós estamos quebrando. Aí você pode dizer, mas apóstolo, a pessoa cobra. Cara, é a marca. Imagine você faz um produto e a pessoa vai, copia o teu produto. Ele automaticamente ele deixa de fornecer a você os lucros desse produto. Então, esse é o problema. É, se você começa a entrar dentro disso, você vai ver que quando quando pensamos, né, no fato pecado, eu estou tirando o direito do produtor de ter. Mas apóstolo, é caro, não interessa. A pessoa, a fábrica, a empresa determinou que seria assim. Agora ela vai verá assim, ou com o Senhor, né, essas coisas. Então, quando você investe na pirataria, CD pirata, né? Quem lembra dos tempos do CD? Hoje quase hoje não tem, hoje é tudo aplicativo, mas quem lembra antigamente dos CDs? Irmão, você pegava lá, aí a pessoa vai lá, gasta uma grana para poder fazer toda a produção. Aí o cara vai lá, né, e faz uma replicadora. Na época, né, a gente tinha esse negócio de colocar em mensagens CDs. Então, você pega uma replicadora de 10, você coloca um CD e em 5 minutos você tem 10. Então, imagina, aí você chega lá na banca evangélica, né? As melhores. Aí o cara vai lá e faz uma coletânea, o cara ganha dinheiro em cima disso. Então, aqui eu vou para os dois pontos. Um, comprar, ou seja, movimentar o pirata, movimentar o mercado da pirataria, da falsificação. Dois, fazer. Então, eu creio que a gente tem que pedir perdão em muitas coisas. Agora, tem coisas que são réplicas, mas não têm a mesma marca. Você entendeu? São réplicas, mas não têm a mesma marca. Ou seja, ele não passa, ele não passa o sentido que é o original. Você pega lá o tênis, é Xin Ling Ging Ging, mas é igual o Nike, você entendeu? Mas ele está mostrando que é o Xin Ling Ging Ging. Agora, o negócio é exatamente comprar produtos roubados. Sabe qual que é o problema, irmãos? A gente ainda acredita em milagre, nesse sentido, né? O cara está vendendo um negócio lá que custa R$ 1.000, o cara vendendo por 199. Aí você fala, não, rapaz, eu achei ali um. É impossível. É impossível. É fora do comum. É como que você vai no posto abastecer, em todos os postos a 6,50. Aí lá está 4,99. Né? Não existe esse milagre, entendeu? Há um padrão. Então, quando a gente quer tomar vantagem, nós vamos contribuir para o que é roubado, para o que é pirateado, para o que é sonegado, né? A gente sabe das questões da sonegação. Então, querendo ou não, nós, nós como cristãos, que somos muito consumistas, o que acontece? Nós simplesmente movimentamos esse mercado da iniquidade. Então, somos muito responsáveis. Eu vou dizer, nós cristãos somos muito responsáveis pela propagação e distribuição do que do que é falso, do que é pirata, do que é roubado. Então, irmãos, não entre nisso, que isso pode te gerar um problema financeiro seríssimo. Exatamente. Tem a questão, tem a questão também, né? A questão de saúde. Eu lembro da época das Dudalina, né? Quem nunca viu a Dudalina de 59,90? Né? Trocar as etiquetas de preço e inventar despesa
são coisas que o Eterno detesta. Veja só aqui. Isso daqui é um outro ponto. Isso daqui é para quem é vendedor. Ser desonesto. Isso daqui é para vendedor, mano. Veja só. Trocar etiqueta de preço e inventar despesa. Deixa eu ver na tradução normal. Dois pesos e duas medidas, um e outro são abomináveis ao Senhor. Esse aqui está mais claro. Então, trocar as etiquetas de preço e inventar despesas são coisas que o Eterno detesta. Aqueles que trabalham, principalmente trabalham com. Não, eu não vejo problema. Eu vejo problema de réplica. Você entendeu? Réplica no sentido assim, você está enganando a marca. Você está querendo ter o que você não tem. Não pode ter. Se você pode ter um original, compre um original. E se você não pode ter um original, então não compre. Compre um Xin Lin Bin Xin Xin. Né? Então vai lá comprar a marca coisada. É, veja só, quem é, quem é vendedor, e principalmente vendedor que trabalha para empresas, sabe disso. A pessoa vai lá, isso aqui é tão comum, que há uns 15, 16 anos atrás, eu era supervisor de uma empresa de ramo alimentício. Então, o que acontecia? Você saía para fazer toda a tua despesa, então eu ganhava meu combustível, né, por quilometragem, ganhava ganhava as refeições e o hotel. Então, quando você ia comer, você acabava de comer ali, você gastou aí, na época, né, você gastar uma refeição, uma baita de uma refeição, era vintão, R$ 30, quando você comeu um rodízio. Mas aí você ia comer lá, deu 15, R$ 16. O próprio estabelecimento dizia, a gente falava, faz uma nota para mim, né, uma nota de despesa. Aí a pessoa olha e fala assim, o mesmo valor? Ou seja, já é tão comum nesse ramo, você fala, o mesmo valor? Por que o mesmo valor? Porque a gente podia gastar 16 e falar, não, faz aí de R$ 50. Você entendeu? Por quê? Porque aí você vai acumulando nota. É aquilo que ele fala, inventar despesa. Não, não, bota 50 aí. Gastava R$ 50 de hotel? Não, não, bota R$ 100 aí. Porque esse outro dinheiro era um lucrinho que as pessoas, o vendedor faz demais isso que trabalha para a empresa. É comum isso. A pessoa vai inventando. Ele rodou 200 quilômetros, bota lá que rodou 300 quilômetros. Porque ele vai ganhando e vai gerando despesas que ele vai tendo um lucro extra em cima disso. Você entendeu? Então ele tem o salário dele, tem a comissão dele e ainda ele inventa despesa. Exatamente, eu estou roubando. Entendeu? É, com, ele está ele tá defraudando a empresa. Entendeu? Porque aí você coloca uma pessoa que roda o mês inteiro. Ele vai conseguir aí 1.000, R$ 2.000 só de acréscimo de R$ 15, R$ 20, R$ 30. E ele vai inventando. Então, trocar a etiqueta de preço e inventar despesa são duas coisas que o Eterno detesta. Exatamente isso. Se você chegar e falar, né? Mas é normal, não, é muito normal. Eu não sabia o tão normal que é isso, mas é muito normal. Eu só fui saber quando eu entrei para esse ramo. É muito comum as pessoas inventarem despesa. Sim,
Complicado isso, irmão. É complicadíssimo. Porque vira um hábito, né? Vira um hábito na vida das pessoas. Vamos lá. A- Até quem é bem novo, no devido tempo, se revela por suas ações. Se os seus motivos forem sinceros. Verso 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto. É, veja só, esse é um ponto muito, é, muito comum que a gente fala, né? A gente conhece alguém pela ação dela, vê se é puro, ou seja, as ações dela vai mostrar as suas intenções. Exatamente, gato, esses tipos de situação, irmão. Tudo que você está dando de despesa, aí a gente fala assim, mas as pessoas nos roubam muito. Então, mas entende que sabe aquele texto? Gentileza gera gentileza e trambique gera trambique. Ou seja, se você pegar, é, é, quer dizer, depois de uma jornada andando, se você pegar as culturas, você vai ver todo país pobre, ele é composto de povo trambiqueiro. Você pegar cada vez mais pobre, você vai ver que o povo gosta de um trambique e é um passando a perna no outro. Suborno, roubo, tudo. Quanto mais pobre, mais corrupção e mais trambique. Porque a gente pensa que a pobreza está devido à questão governamental somente. Mas não. É devido ao comportamento de uma sociedade que mora naquele lugar. Então, a cultura da pobreza é a cultura do roubo, dos trambiques, das falcatruas, das réplicas. Quando você vai para um país rico, meu irmão, não é que não tem, mas não é comum na população. Já não é comum a pessoa fazer um trambique, já não é comum coisas falsificadas, já não é comum as pessoas passarem a perna nas outras. Então, a riqueza e a pobreza está muito ligado a um tipo de comportamento de uma sociedade. É isso que as pessoas não entendem. Gente, quando eu viajo para algum lugar, pode ser até dentro do Brasil mesmo, você vai ver estados que são estados ricos e estados que são estados pobres. Gente do céu, você vê nítido que a pobreza está ligado a um nível de comportamento, aonde o roubo é comum, aonde a defraudação é normal. É assim mesmo, a pessoa me rouba, eu roubo ela. A pessoa tira de mim, eu tiro do outro. E aí a gente vai mantendo a roda girando. Essa é a questão. Eu mantenho o ciclo de maldição. Aí cai naquele provérbio. Uma pessoa leal a Deus torna a vida dos filhos mais fácil. Por quê? Porque você quebra a maldição. O duro, eu vou dizer, tem a pobreza de espírito, tem a pobreza de comportamento, mas é a pobreza financeira. O lugar onde tem muita miséria está muito ligado também à questão. Então, eu vejo em tudo, financeiramente dizendo. Onde tem muita miséria econômica, você pode procurar que tem muita coisa ligado à falcatrua. Pessoas que passam os outros para trás. Não estou dizendo todos. Todos pobres são assim.
Não. Mas eu estou dizendo um ambiente, um país. Eu não estou dizendo do indivíduo, né? Um país que contém pobreza, você vê que é muito cultural, ou seja, algo cultural da sua nação é a questão da corrupção. É cultural. É óbvio que vai ter pessoas honestíssimas, né? Vai ter pessoas violentamente honestas, né? Mas a grande maioria é difícil de lidar. 12. Ouvidos que ouvem, olhos que veem, nossos equipamentos básicos dados pelo Eterno. Não seja muito fã de dormir, você acabará num abrigo. Acorde e levante-se, assim haverá comida na mesa. Aí a gente já renunciou à preguiça, né? O comprador diz: isso é um lixo, joga isso fora. Depois sai e depois sai se achando pela barganha. 7. Desvalorizar produto, né? As coisas dos outros. Você já viu aquelas pessoas, como a gente fala, né? É raro, mas acontece sempre. Você já viu aquelas pessoas que desvalorizam as coisas dos outros para comprar barato? Né? Ele pega, rapaz, isso daqui tá, nossa, isso daqui tá. Aí ele vai jogando o preço lá embaixo. Aí ele paga uma pichincha. Acontece muito isso em carro, né? A pessoa chega lá, principalmente quando o cara quer trocar carro em concessionário, concessionário não, em, em garagem, né? Garagem de carro. Para cá, para a gente chama garagem, não sei como chama aí, garagem de carro. Então, a pessoa chega lá para comprar em garagem, você chega com o teu carro, o cara coloca, o teu carro vale 50 mil. Lá a pessoa dá 35, né? Não, aqui tá precisando, meu Deus, daqui tá, ixi, daqui eu vou ter que estacionamento, não sei o quê, e, papapá, e vai colocando. Depois que ele compra o teu carro lá embaixo, aí você vai lá na outra semana ver lá o próprio carro lá, tá 60. Ou seja, o cara aumentou até o valor que era. Então, quando você desvaloriza o produto do outro e sai se achando, você está defraudando a vida de alguém. Não, não façam isso. A gente já renunciou isso daqui, né? Já tocamos nesse ponto de muitas vezes nós defraudarmos, comprarmos coisas é, em momentos de em momentos de dificuldade de outros, explorar a necessidade do necessitado. Essa foi a palavra que usamos. Todas as vezes que nós exploramos a necessidade, a pessoa está precisando, né? Ela entrou numa dificuldade, aí a pessoa vai lá e não, ó, vale 5 mil, não, te dou 2. Você quer, pega agora. A pessoa, por causa da necessidade, às vezes ela compra. Então você está quebrando a pessoa. E tem muita gente que faz isso, principalmente nessa área de equipamentos, né, celular, essas coisas, na área de, é, 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 na área de veículos. Né? Veículos tem muito isso. Então, traz o preço lá embaixo e depois sai e fala, rapaz, você viu como que eu comprei barato? Então, isso não é uma afronta ao Senhor. Então, se você já fez isso, tem que se arrepender e muito. Sim. Então, uma das coisas é a pichincha, né? Uma coisa é você chegar e falar assim, e aí, tem desconto? Tem desconto à vista? Você já viu aquela pessoa não, não, tem que dar mais desconto. Assim, vai constrangendo, ou seja, a pessoa ela quer tomar proveito, vai constrangendo a outra. Então, esse tipo de situação é muito é muito ruim. Você pode estar defraudando alguém.
Você pode estar tirando de alguém. Beber do belo cálice do conhecimento é melhor que se enfeitar com ouros e joias raras. Não se esqueça da caução quando fizer empréstimo a um estranho. Tenha cuidado em aceitar o que um desconhecido penhorou. Veja só, tome-se a roupa aquele que fica fiador por outro, e por penhor aquele que se obriga por estranho. Irmãos, aqui ele coloca que a gente já renunciou a ser fiador. Né? Então ele diz, toma calção, já pega algo em troca enquanto você empresta algo. Né? Esse daqui a questão do ser fiador que a gente já pontuou lá atrás. O pão roubado tem sabor doce, mas logo a sua boca se enche de areia. 17. Suave o homem é o ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Então veja só, a questão do roubo, ganhar através de roubo, roubar alguém, esse é um outro ponto. Irmãos, esse daqui não é só arrependimento. A parte do roubo, ele tem que ter remissão. Quem já roubou algo, você tem que remir isso daí. Então, isso é um ato de até mesmo remissão. Se você já pegou coisas, você já roubou biscoito, balinha, produto em mercado quando criança, tirou algo de alguém sem ele ver, né? Pegou algo sem essa pessoa ver. Então, isso aqui é roubo. Né? Tá ali, não tá ninguém vendo. Pegou rapidinho, é uma comida, seja um objeto, seja algo. Tudo o que é roubo, tudo que é ter, sem ter pago por isso, isso é roubo, isso é tirar de alguém. Você precisa ofertar. É interessante levantar esses memoriais. Por muito tempo eu levantei memoriais, assim, oferta pelo roubo. Entendeu? Por quê? Porque a defraudação, tirar de alguém é terrível, é terrível. Isso gera uma maldição imensa. Né? Antes de fazer a proposta, peça conselho. Na hora de executá-la, não dispense nenhuma ajuda. O fofoqueiro não consegue guardar segredo, portanto, jamais confie no liguarudo. Irmão, se você confia em alguém que trouxe a conversa para você, você é doido, né? Porque esse mesmo jeito que ele trouxe para você, ele vai levar a tua para alguém, né? Quem tem coragem de amaldiçoar pai e mãe, aniquila a luz da vida e viverá na escuridão. Essa oferta ou você vai fazer para a pessoa que você defraudou, no caso, se não há como, você faça no altar do Senhor. Veja um amparato bíblico para isso. Lembra da história de Zaqueu? Ele diz, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir, acho que 5 vezes mais. Se você pegar na Bíblia, na lei do Senhor, é muito interessante. Isso daqui, irmãos, ele vale para muita coisa. Ele diz, se o boi, né, fosse para o meu pasto e esse boi morresse, eu tenho que ressarcir esse boi. Ou seja, por isso que é interessante nós estudarmos a lei do Senhor. Porque ali a lei, muitas vezes quando a gente coloca a lei de uma forma romana, essa lei se tornou somente os atos cerimoniais do culto e dos sacrifícios, e não. A lei moral do Senhor, ela nos faz ser justo. Então ele diz isso, se eu pegar algo de alguém e isso quebrar, outro ponto que é raro, mas acontece sempre, né? A pessoa está assim, a pessoa está mexendo, depois quebra e faz assim, ó. Ele olha até para frente assim, né? Deixa assim, com cor que nem veio e sai, né? Quem nunca fez isso? Ou seja, quebra algo
pega algo de alguém, ó, fui eu não, não fui eu não. Meu irmão, tá na tua mão, é você, entendeu? Por mais que o negócio tava para quebrar, mas você pegou emprestado, você é responsável por aquilo ali até devolver. Então, se deu problema, deu pane na tua mão, você é responsável de arcar. Então, você tem que chegar, ser honesto, irmão, ó, isso daqui quebrou, eu sei que não estava assim. Aí a outra pessoa vai decidir se é ou não é sua responsabilidade. Não, não, isso aqui já estava quebrando, pode deixar. De boa, meu. Ou, ih, rapaz, é isso, né? Então, chegou um ponto que eu já não queria mais emprestar algo para ninguém. Eu acabei com o carro. Essa é a vida de pastor. Eu tinha uma caminhonete antiga e, era assim, sabe, vamos dizer, um xodó. Ela era antiga, bem, bem conservada. E aí eu tinha chegado novo, né? Era novo no pastorado, né? Tava ali. Aí eu chegava, pastor, empresta teu carro, preciso fazer uma mudança. Pastor, empresta teu carro. Eu sei que o carro depois, irmão, sem brincadeira, esse carro eu troquei depois por 3 motores de portão, só para você ver o nível que o carro ficou, né? Não valia para nada, porque todo mundo pegava e destruía mesmo, sabe assim, destruía. Tem gente que pega, é cuidadoso, não empresta aqui e devolve melhor do que o que você deixou. Mas o fato é que tinha gente que esculhamba mesmo, né? Eu creio que nunca ninguém viu isso. Eu sempre costumo dizer isso, meu irmão, se você não sabe cuidar do que é dos outros, você não sabe cuidar do que é teu. Entendeu? Então, sempre a gente vai começar cuidando do que é dos outros. Então, eu sei o caráter de uma pessoa é quando ela pega algo de alguém e cuida bem, porque assim ela vai saber cuidar do que é dela. Mas, meu irmão, se o cara pega algo dos outros e esculhamba geral, vi, esse daí tá na roça, né? E aí ele entra aqui, então, no 20, verso 20, e a gente vai pontuar o ponto 8. Amaldiçoar. Não, mas eu vou muito mais do que amaldiçoar. Eles, eles que levantaram as mãos, não no sentido como criança, mas aqueles que levantaram as mãos para os pais. É o 9, né? Aqueles que levantaram as mãos para os pais, aqueles que bateram nos progenitores, aqueles que foram violentos, aqueles que desonraram e amaldiçoaram com as suas palavras os seus pais. Irmão, olha o que a Bíblia diz. A luz é aniquilada dessas pessoas e essa pessoa viverá em escuridão. Eles entram debaixo de uma maldição violenta. Então, quem amaldiçoou pai, quem amaldiçoou mãe, quem xingou, quem brigou, quem ofendeu, quem foi grosso, quem foi violento com aqueles que o geraram, ou seja, pai, mãe, avô, avó, líder, né? Ou seja, isso daqui, meu irmão, traz escuridão para a vida dessa pessoa, motivo de arrependimento. A bonança adquirida no início não é garantia da bênção final. Entendeu? 21. A posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. Aquilo que aconteceu com o filho pródigo, né? Pegou antecipadamente, ou seja, em tempo que não poderia ter. Jamais diga, eu vou pegar você, você vai ver, espere no eterno, ele mudará logo o seu placar. Tradução normal, não diga, vingar-me-ei do mal, espera pelo eterno e ele te livrará. Ou seja, 10, ter uma alma vingativa.
O eterno odeia a trapaça no mercado. Balança enganosa o ofende demais. Então, mais uma vez, você vê que esse provérbio está falando muito das fraudes, né? Das fraudes, dos roubos. Então, ser fraudulento, ser alguém que passa alguém para trás, ser desonesto, essa seria a palavra. Se nós colocássemos hoje, é ser desonesto, a desonestidade, no preço, na honra, na amizade, nos bens alheios. Todas as vezes que eu sou desonesto, desleal ou desonesto, eu entro debaixo de uma maldição. Os passos acertados que damos, não é que eu tinha colocado errado lá, esse já é o 10. Os passos acertados que damos vêm do Eterno. De outro modo, como saberíamos prosseguir na jornada? O juramento impensado é uma armadilha. Cuidado. Mais tarde você vai querer se livrar. O que é isso? Vamos, vamos para o 25. Laço é o homem o dizer prestadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Santo aqui é como a gente consagrar, né? A palavra de consagrar. Não, consagrar ao Senhor. Né? É santo é porque é dedicado ao Senhor. Então eu não posso usar. É um voto que eu dou, é uma coisa que eu deixo dedicada ao Eterno. Então ele diz: a pessoa de imediato ficar fazendo votos, cuidado, irmão. Isso é, isso é tolice. Eu já vi muita gente que faz isso ao longo do tempo. O que eles fazem? Por estar passando por problema, então eles vão fazendo promessa. Senhor, se o senhor me tirar desse daqui, eu vou fazer isso. E não faz, não vai fazer. E são coisas absurdas. Acho que nem o pessoal que vai para as romarias faz tanto voto absurdo, né? Então, veja, é coisas absurdas. Não, não, Senhor. Se o senhor fizer isso, nunca mais eu vou almoçar. Você entendeu? Eu já vi voto assim. Senhor, eu disse, meu irmão, nunca mais. Cara, isso é muito tempo. Você entendeu? É muito tempo você dedicar uma refeição ao Senhor. É muito tempo. Não, não, se o senhor fizer isso, eu vou dar 30% do que eu ganho. Irmão, é muita grana. Você entendeu? Você fazer o primeiro mês, o segundo mês é uma coisa, mas você fazer sempre, você está dedicando para o resto da vida, é muito tempo. Então, cuidado para que na hora da, da, dos apertos você não ficar soltando coisas que aí você se amaldiçoa mais ainda. Então, cuidado para fazer os votos. Depois de cuidadosa avaliação, o líder sábio faz uma limpeza, remove os rebeldes e os insensatos. Mas olha que interessante. Depois de uma cuidadosa avaliação, o rei sábio, no verso 26, né? O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. Esses dias eu até estava conversando sobre isso. Veja só, irmãos, uma coisa interessante. As pessoas falam assim dos rebeldes, dos ingratos, dos desonrosos. Mas você sabe que isso é bom? Eu sempre falo, às vezes nós precisamos, e por isso a Bíblia disse que não arranque o joio junto com o trigo, tem que esperar crescer. Às vezes é bom levantar um desonroso, um rebelde, um trapaceiro, vamos colocar aqui no nosso meio, né, no meio gospel, ou no meio de um grupo. É bom que se levante alguém que é de desonra, assim, na cara. Por que que é bom? Porque você consegue identificar os desonrosos embustidos, entendeu? Quando você levanta o rebelde se levanta na sua rebelião, é bom você deixar um pouco. Por isso que ele diz, depois de uma cuidadosa avaliação, por que que é bom? Porque aí você vai conseguir
identificar aqueles que já estão com rebelião no coração, mas não demonstrou. Porque é um imã. Entendeu? Então, quando levanta alguém que faz, você vai ver que todo mundo que vai andando no espírito dele, ou seja, quem se ajunta a ele. Esses eram os que estavam perdidos ali, estavam no interior e eles não conseguiam se manifestar. Então, quando levanta alguém que fala, emite a voz que ele queria emitir, ele se manifesta. Então, você consegue trazer a manifestação do que está oculto. Por isso que eu digo, quando eu vou analisar, às vezes as pessoas não entendem, mas eu analiso comportamento e amizades. Eu sempre vou analisar a amizade, ou seja, com quem que essa pessoa anda. Se essa pessoa anda com alguém que é gente de desonra, meu irmão, ele está fluindo no mesmo espírito. Porque ninguém anda com pessoas que não concordam em pensamento. Isso é natural do ser humano. Né? Ninguém anda com pessoas. É óbvio que uma coisa é quando você é um líder, né? Você vai andar com todo tipo de gente, mas eu estou dizendo de amizade. Né? Ninguém tem essa amizade, não, eu gosto do fulano. Então, quando eu fico vendo a pessoa que gosta do ciclano, do Beltrano, né? Aí você vai olhando as atitudes, você vai ver que tem pontos em comum. Então, você consegue identificar. Então, por isso que depois de uma analisada, o que é para mim essa analisada como líder? É ver quem essa pessoa está seguindo. Quem essa pessoa segue, meu irmão, é porque ela está de acordo com. Aí você já identifica. O eterno está no comando da vida humana. Ele nos observa e examina nos detalhes. O amor e a verdade formam um bom líder. A liderança sadia firma-se na integridade do amor. A juventude pode ser admirada pelo vigor, mas o cabelo grisalho dá prestígio à idade avançada. E uma boa surra cura do mal. A punição bate fundo no coração. Verso 30. Os vergões das feridas purifica do mal, e os açoite o mais íntimo do corpo. Ou seja, meu irmão, de vez em quando umas correções severas faz uma purificação, né? Ou seja, os açoites na vida de uma criança, ela ela purifica, tira o mal embustido nesse ser. Amém? Então, nós temos aí 10 pontos para poder pedir perdão. Tem os teus 5 minutos aí e a gente já volta.
Vamos lá, diga assim comigo. Meu Pai, segundo a tua palavra de hoje, nós nos colocamos pedindo perdão por todas as vezes que defraudamos, roubamos ou tiramos o direito de alguém. Quero te pedir perdão, Senhor, por manter uma vida de vício e por todas as vezes que me entreguei a essa prática, levantando altares e levantando as maldições, alimentando os espíritos de miséria. Pai, todo o dinheiro colocado nesses altares como oferta, eu renuncio e peço que o Senhor arranque e apague as memórias dessas ofertas e que esses altares sejam derrubados hoje. Se há altar que ainda fala contra a minha vida, essa voz seja emudecida em nome de Jesus. Peço perdão pela deslealdade, pela desonra, e eu me desligo, Senhor, de todas as maldições, maldades, consequências que vieram das minhas gerações passadas. Peço perdão por toda pirataria, por colocar o meu dinheiro nesses lugares de pirataria, de falsificação, por querer ter o que eu não posso ter, por viver uma vida de aparência, por ser desonesto, por desvalorizar aquilo que é dos outros e só dar valor naquilo que é meu, por todas as vezes que eu roubei, que eu inventei despesas para ter mais lucro, que eu fui desonesto na minha economia. Pai, me perdoe por todos os roubos, furtos, por tudo aquilo que eu levantei como um altar de maldição. Peço perdão por eu ou a minha geração ter sido estelionatária. E seja quebrado hoje a maldição de bancarrota. Peço perdão por amaldiçoar os meus pais ou por ter levantado as mãos para eles, por ter uma alma vingativa. Pai, hoje eu libero perdão para todos os que me ofenderam, quebrando assim todos os altares que falavam contra a minha vida. Senhor, se ainda tem maldição que está falando contra mim, se os céus ainda estão fechados, eu te peço, Pai, tenha misericórdia de mim. Abra o céu sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, à medida que os teus filhos vão ceiar hoje, que esse pão, que esse cálice, seja, Senhor, um derramado, Senhor, sobre a vida deles. Que eles possam estar sempre unidos no Senhor. Que o perdão do Senhor, que nos livra de toda sequência de maldição, esteja sobre eles. Por isso, como igreja e como apóstolo, declara agora, estão perdoados de todos os pecados listados. Nós perdoamos em nome de Jesus. E que o perdão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. E estão livres de todas as obrigações. E que o Senhor purifique a economia de vocês em nome de Jesus. Beba e coma
Que o Senhor abençoe. Reveja essas listas sempre, vocês que estão marcando, veja. E se tem pontos, é óbvio que aqui a gente faz rápido, mas se tem pontos que você cometeu, para um pouco, peça perdão ao Senhor, né, de profundo de coração, vai colocando como, como uma pauta no teu dia aí. Amém? Bom, Deus abençoe, fiquem com Deus. Shalom, shalom.